Temos alguns requerimentos no sentido de tentar prevenir algumas coisas de futuro. O requerimento 302, o requerimento 301, vamos pela ordem, o 299, refere-se a uma explicação existente a respeito da Associação dos Mototaxistas Barretenses. A gente observa e vê que os mototaxistas credenciados e que eram filiados à associação que até então existente, que parece-me que se encontra acéfala, porque ninguém mais responde por ninguém. São mototaxistas trabalhando de forma tranquila e que pagaram seus jalecos e caros junto à Prefeitura Municipal em diversas parcelas, que são concorrentes de mototaxistas clandestinos que fizeram jalecos das escondidas e que usam eles como se normais fossem. Eu acho que não justifica de forma alguma em deixar de dar guarida àqueles que pagam os seus tributos para exercer o seu mistério ou a sua profissão e sofrer a concorrência desastrosa e desleal daqueles que nada fazem para que também, assim, denigre, inclusive, a classe dos mototaxistas. A Associação dos Mototaxistas, que até então, me lembro, na época do vereador Euripim, acampando, inclusive, as pretensões dessa moçada, e agora a gente não vê mais ninguém, Euripim. Não sei nem se a associação está funcionando, como é que estão essas coisas, não. Então, dois mototaxistas vieram falar comigo, para surpresa minha, porque geralmente costumo não falar, porque dois amigos meus, e questionaram a respeito da situação da associação que não existe e que não dá respaldo algum, e que exigiu a cobrança da Câmara. E eu disse que viesse aqui falando com cada vereador, daqueles que conhecessem, porque se pagou em termos de 300 a 400 reais para cada jaleco das pessoas trabalharem. E não é justo ser feito jaleco nas esquinas com costureiras próprias e com imitações de tal forma como se realmente fossem mototaxistas credenciados e ninguém fiscaliza nada. Então está feito o alerta àqueles que me pediram e àqueles que não pediram, mas que eu acho que o respaldo merece ao mototaxista, que realmente tem que ter o respaldo daquela profissão que ele exerce, que é dura, árdua e danada, porque a gente vê que os índices de acidentes aumentaram e a maioria das vezes são mototaxistas que, se não cruzarem por nós e não ultrapassarem pela direita, passam pela esquerda de formas inadvertidamente, causando problema para eles e, às vezes, para a gente que tenta dirigir. Excelência, rapaz. Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças, nossa galeria, funcionários da casa, senhores da imprensa. Vereador, o senhor foi muito feliz na sua colocação. Primeiro, porque um mês atrás eu fui procurado por dois mototaxistas que solicitou um patrocínio de jalecos. E até então, a prefeitura não tem o jaleco para fornecer. E são pessoas credenciadas, do qual eu fui comunicado por telefone pelo secretário de obras, o senhor Edson, que queria me resguardar de algo que eu não cometi um erro, e muito menos eles, porque aquilo eu não poderia fazer. Liguei para os dois senhores, eles foram até o meu comércio, mostrou o jaleco que foram feitos, com números, porque são dois profissionais credenciados. Aí eu perguntei a eles se a prefeitura tinha os jalecos para fornecer, falou que não tinha. O Edson, no telefone, disse que tinha. Realmente, senhor vereador, eu vou dizer, os jalecos existiam e era 130 ou 140 cada parcela, era 3 ou 4 parcelas, para todo mototaxista credenciado regularmente e em dia com seus pagamentos. Realmente foi essa informação que eu tive. Inclusive foram entregues no final do ano. Então, mas eles não têm para fornecer, porque eles foram, eu liguei para o Edson, falei, os meninos estão aqui comigo, como faz? Falei, não, pode mandar lá na Secretaria de Trânsito e falar com o Paulo Henrique. Eles estiveram lá e realmente não tinha para fornecer. E eles estavam totalmente legalizados. Aí eu liguei para o Edson e falei, você me pediu uma franqueza, você não está com conhecimento de causa. A prefeitura não tem, vocês não podem cobrar.
Então, Vossa Excelência está coberto de razão e vou muito mais. Eu acho que essa mudança do trânsito aqui também tem que ser revista. Nós temos aqui os mototaxistas de frente ao Banco Unibanco que passaram para 17. Se eles saírem com as motos para pegar um passageiro e descer 18, são autuados. Muito obrigado. O outro requerimento que nós estamos e que nós pretendemos mudar alguma coisa, senhor presidente, é que o senhor prefeito municipal entre em contato com os meios e os órgãos próprios do governo estadual, no sentido de garantir a ele, senhor prefeito, a responsabilidade, pelo menos, do imóvel onde até então funcionou o Fórum Conselheiro Lafayette, para que se destine, enquanto não utilizado pela Justiça, simplesmente a posse desse imóvel para que o conserve e que dê utilidade, seja lá que fim entenderem melhor, desde que, no momento em que o Estado pedir a retomada para instalação, por exemplo, ou de varas federais, ou de entidades federais aqui em Barretos, para que o barretense possa ter a dignidade e a tranquilidade de não só ter o serviço federal à sua disposição, tais como o serviço de reajuste de pensões e aposentadorias defasados e roubados da população, as suas pretensões de reclamações trabalhistas, que o doutor Francisco milita, que o prédio hoje aí já se encontra acanhado há muito tempo, para dar uma comodidade e um respeito, inclusive, ao profissional da área, que é de suma importância, que funciona ali naquele edifício, a parte administrativa para que o barretense, não só o barretense, como o colinense, o guairense, possa usufruir das atividades das autarquias no sentido de adquirir passaportes, essas coisas que qualquer um de nós, quando assim precisamos, temos que deslocar ou a Ribeirão Preto ou a São José do Rio Preto para conseguir e submetermos aos caprichos e às exigências que são necessárias por todos aqueles da Justiça Federal, que é tudo maior e melhor do que tudo. E aqui em Barretos teríamos as condições tranquilas e saudáveis de conseguir com mais tranquilidade e com menos onerosidade a respeito das pretensões. Essa é a pretensão para que assim seja feita. Outro requerimento que a gente se preocupa, porque militamos na Justiça, e a Justiça eu tenho comigo que é uma das indústrias que em Barretos funciona contento, não só o emprego direto, onde mais de 180, 200 funcionários lá exercem suas atividades, como também a ocupação e o trabalho que proporciona na forma indiretamente ao trabalho dos advogados, dos pacientes, dos clientes, de tudo aquilo que milita, que clama pelo poder da Justiça. Eu me preocupo que se amanhã depois, na instalação de uma vara própria ou apropriada, como se diz, da vara de família ou vara de sucessões, no sentido de ampliar os serviços forenses da cidade, eu acho que aquele edifício do Fórum hoje já passaria, inclusive, a ser pequeno e não comportar a instalação de uma vara de família, uma vara de sucessões. Então, antes que aconteça alguma coisa, existe uma área contígua ao imóvel que foi doado ao Fórum, que poderia muito bem o senhor prefeito se acautelar e deixar uma faixa que seja de 20, 30 metros ou 40 metros ali nas imediações, para que no futuro próximo, dependendo da necessidade e da criação de outras varas com especialidade, ter a área própria e disponível para que realmente possa o edifício do Fórum ser ampliado. Vereador André. Aí faria. Então, eu acho de suma importância para proporcionar o que, se amanhã ficar pequeno, nós temos aonde aumentar. E hoje, para que não ficasse na ociosidade, meu caro Juninho, essa área poderia ela servir devidamente cimentada e arborizada tranquilamente a estacionamento dos advogados e dos funcionários da Justiça, que seria de forma tranquila e dar a tranquilidade que realmente todos que lá militam merecem. O outro requerimento é que, se existe a possibilidade da Prefeitura e o senhor prefeito chegar a uma definição comum e certa, no sentido de formar uma comissão formada por advogados, juízes, promotores, seja lá quem for, vereadores, para que realmente agora nós tomemos uma situação de forma tranquila. Senhor presidente, eu peço 2 minutos só para a conclusão desse requerimento, no sentido de que nós, vereadores, formemos uma comissão e que temos condições de sentarmos para verificar realmente o IPTU de Barretos.
Eu pago R$2.000 no meu imóvel, eu pago aluguel para a prefeitura do meu imóvel e é um absurdo, mas eu posso pagar. Pago, reclamo, mas pago, porque se não pagar, subjete à execução fiscal. E está o meu carnê para mostrar para quem quiser. É uma forma que tem que se resolver, porque se cobrar um pouco menos, e o IPTU barretense é um dos mais caros que existe, porque se cobrar um pouco menos, vai favorecer com que todos paguem e vai ter um fluxo de caixa melhor. Concluindo, senhor vereador. Evidentemente que nós temos que, de tanto falarmos em IPTU, que está caro, eu estou requerendo aqui que se forme uma comissão e que a casa realmente participe, no sentido de que dê uma devida avaliação aos imóveis barretenses, na mesma proporção de quando se calcula o valor de um usufruto sobre o imóvel, por exemplo, a gente que é advogado sabe, para que realmente a base legal para o cálculo do IPTU proporcione uma arrecadação digna, porque pagar imposto todo mundo tem que pagar, é uma coisa indesejável, que ninguém gosta, mas se paga. Mas que se paga uma coisa mais justa dentro daquilo que é certo e correto, porque não se pode alguém falar porque é rico paga mais e porque é pobre paga menos, porque o dinheiro é igual para todo mundo. Mas eu acho que tem que se pagar de forma justa. Então, por isso que eu estou requerendo que se faça uma comissão para que realmente inicie o trabalho de redução desse IPTU na cidade de Barretos. Muito obrigado, senhor presidente, e, mais uma vez, desculpa pelo excesso do prazo. Continua em discussão os requerimentos do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Os requerimentos 302, 301, 300, 299, /2009. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam à comissão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Com justificativo de voto, vereador Dr. Kiko Mizero. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa e munícipes. Eu quero dizer, vereador Otávio, que soou como uma música no meu ouvido a declaração de Vossa Excelência de que Barretos paga um dos IPTUs mais caros do Estado de São Paulo. Soou como uma música, principalmente vindo do senhor, que é um situacionista, né, e sabendo que sabe muito bem defender os projetos do seu prefeito municipal. Não é uma crítica. Muito pelo contrário, isso é um elogio, porque nós temos que realmente pensar a respeito disso. Como disse o vereador Otávio, para a grande maioria de nós, quase todos, se não todos, não há essa dificuldade, não há esse sofrimento. Mais ou menos. Para alguns há, sim. Principalmente para aqueles que alugam casa, e além do aluguel, que quase sempre é elevado, tem que arcar também com o IPTU, que geralmente é. Quer dizer, o aluguel é sempre maior do que ele deveria realmente ser. Mas com relação àqueles que têm dificuldades financeiras, senhor presidente, senhores vereadores, há que se rever o posicionamento. Principalmente porque foi feito um levantamento aerofotogramétrico. Foi feito esse levantamento e, através dele, bastava existir uma simples cobertura em algum lugar para que o procedimento de cobrança do IPTU fosse elevado. Não se baixou lá para ver se realmente aquilo era uma construção, bastava ser uma cobertura. Há uma área construída maior, então deve ser cobrado em IPTU maior. Isso deve onerar em muito a população que já passa por situações de aflição, de angústia e de dificuldades financeiras. Pô, o mundo está passando, os grandes bancos do mundo estão passando, por que nós não vamos passar? Só que nós podemos minimizar isso, principalmente porque nós sempre falamos, e essa é uma frase que vai se repetir muito aqui, nós sempre falamos que somos defensores da população. Então, nós temos que tomar posição e realmente mostrar que nós somos, para que haja um respaldo nosso aqui, de que a população não sofra, porque amanhã tem outro apuro financeiro por parte da administração, lá vem outro aumento. E nós somos, evidentemente, aqueles que devem ser os responsáveis pela defesa deles. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Elpim. Senhor presidente, eu quero justificar, parabenizar o doutor Otávio por esse requerimento. Primeiro, do mototáxi, quero lhe informar, doutor Otávio, realmente que está uma bagunça na nossa cidade. Se vê hoje jaleco de todas as cores. Já foi questionado com o seu prefeito, marcado uma audiência com ele, com o presidente da Associação de Mototáxi, para a gente poder estar acertando essa situação.
uma vez que até então, quando da nomeação do novo secretário que fosse tomar conta da pasta, ficou pendente. E isso fez com que realmente deixasse os mototaxistas um pouco à vontade, onde tumultuou um pouco. Mas a cidade não pode sofrer com isso aí. Dá a entender o desmando, né, que realmente as coisas não estão a contento. Com relação à planta genérica, doutor Otávio, com relação ao IPTU, você sabe que muito já fiz nessa casa requerimento pedindo um estudo da planta genérica. Quero dizer, porque o senhor sabe muito bem que tem casas que o valor venal que se conta no IPTU é mais caro que o valor de mercado. Isso é um absurdo. Nós sabemos que tem que ser revisto, mas sabemos que também todo administrador, ele não abre mão de receita, né? Sabemos que é muito difícil isso acontecer, mas nós também sabemos que a população não pode ficar prejudicada. Eu acho que esse estudo é emergencial, tem que ser feito. Nós somos vistos como uma cidade que o IPTU é mais caro da região. Esperamos agora, com essa comissão, poder fazer com que as coisas venham à realidade, porque a situação financeira da população está cada vez mais pequena e, infelizmente, os encargos são grandes e não tem condições de estar pagando o IPTU em dia. Prova essa que o número de cadastro na dívida ativa é grande, tendo em vista que a população realmente não tem condições de estar pagando o valor que vem sendo cobrado. Então, nós estamos aqui para defender o povo e vamos defender, podendo fazer esse estudo com relação ao valor realmente do IPTU. Em relação ao mototáxi, as providências estão sendo tomadas, eu espero mais tardar poder trazer soluções para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Dr. Guilherme. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, doutor Otávio, pela essa propositura. Como Vossa Excelência disse, Euripinho, é um IPTU muito caro, um dos mais caros do Estado. E nós estivemos aqui ano passado, eu mesmo antes de tomar posse, na audiência pública relacionada a tributos, e um deles era o IPTU. Vários requerimentos já foram feitos, e quero dizer, Euripinho, que às vezes se pensa que reduzir o valor é reduzir receita. E isso já é motivo de um requerimento meu, que deve entrar na próxima sessão, pedindo o índice de inadimplência. É muito alto o índice de inadimplência em Barretos. Se fosse um valor mais justo, com certeza mais pessoas pagariam. Talvez não se pagam porque é um valor injusto e que muitos não têm condição de pagar. E ninguém vai deixar de tirar o dinheiro para comprar um remédio, comprar uma comida, uma fralda para um filho, para chegar lá e pagar o IPTU. Criou-se em Barretos uma cultura da remissão da dívida com o IPTU. Nós sabemos que isso beneficia, sim, aquele que não teve condições, mas também abre brecha para muitas pessoas chegarem e não pagarem o IPTU. Que se fosse um desconto, às vezes, talvez mais alto, ou um desconto, ou um valor mais razoável, de acordo com a realidade do nosso país, de acordo com a realidade da nossa cidade, não tendo valores venais acima do valor de comércio, do valor que a pessoa pode vender o seu imóvel, com certeza a pessoa pagaria, porque dever ninguém gosta, né? A pessoa só não paga se ela não pode. Então, acho que é importante rever. Essa comissão, parabéns, eu espero que essa comissão saia do papel, que tenha advogados, engenheiros, arquitetos da prefeitura, fora, quem queira participar, os vereadores, eu me coloco à disposição também, como eu estive aqui na audiência pública, me coloco à disposição. E, se caso não sair, doutor Otávio, eu convoco Vossa Excelência e os outros vereadores para que a gente faça, em termos de projeto de lei, obrigando uma revisão da planta genérica de tempos em tempos da prefeitura, para que possa se colocar num valor mais adequado, um valor mais justo. Eu acho que essa talvez seja uma última medida, mas eu tenho certeza que o prefeito vai atender essa solicitação, vai rever esse valor da planta genérica de diversos imóveis, porque paga caro tanto quem mora no Santana, no São Francisco, no Nova Barretos, como quem também paga quem mora no Sítio Barretos, mora no centro, mora no Primavera, paga um valor muito alto. Paga-se 200, 300, 350 reais, isso é um aluguel para a prefeitura. E muitas vezes são idosos que juntaram dinheiro para a vida inteira, têm um imóvel, mas que recebem um salário 2 e pagam metade de IPTU para a prefeitura. É só, obrigado, senhor presidente. Parabéns. Senhor presidente, senhores vereadores, quero ser breve, só para dizer, como líder do prefeito, que o IPTU de 2004 para cá, ele não tem tido
reajuste, apenas a inflação, que é de obrigação do município. Em contrapartida, o prefeito vem dando desconto de pontualidade para poder tirar esse aumento. Um exemplo, esse ano teve que se dar 5,61, que foi a inflação, que foi o aumento do IPTU. Em contrapartida, ele deu 10% e mais 8% que nós aprovamos aqui na nossa sessão, dando 18% de desconto no IPTU desse ano. Eu até gostaria, senhor presidente, de fazer um pedido, um ofício, quando pudesse, ao setor de dívida da prefeitura, nos solicitando informações quanto do reajuste que teve nos últimos 10 anos para cá, anual. Quanto foi esse reajuste nos últimos 10 anos? E em relação ao histórico fotográfico que teve, muitas pessoas contestaram, e com razão, realmente algumas casas tiveram equívocos. Esses equívocos estão sendo reavaliados pelo setor da prefeitura, onde ela está mandando seus técnicos e reavaliando o valor do IPTU. Mas a gente tem que pensar também, um exemplo, um vizinho meu, ele estava pagando já há 10 anos a sua casa como terreno. E você imagine quem tem sua casa e paga o seu IPTU como casa e quem está se beneficiando de estar pagando como terreno. E nesses 8.000 notificações que tiveram, mais da metade eram terrenos que ainda existiam e já é casa e estavam constando como terreno ainda na prefeitura. Eu acho também que se beneficiar uma pessoa pagar como terreno e o resto da população pagando o seu imóvel como casa, também tem que ir lá e vir cá também. Então é isso, senhor presidente, nossa justificativa. E se pudesse caminhar esse ofício solicitando os valores que foram aumentados nos últimos 10 anos, a gente agradeceria. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Vereador, seria em forma de requerimento aí, durante a semana, procede junto à secretaria. Justificativo do vereador, doutor Francisco. Doutor, tem hora que você me desculpa, que o notebook fica na frente aí. Também, senhor presidente, parabenizar o doutor Otávio por levantar essas questões de suma importância. Quanto à vara do trabalho, a importância do fórum, a situação que está o fórum antigo, aquilo lá tem tudo para se tornar uma casa assombrada. Se não der, se não implantar algum tipo de trabalho lá, porque está terrível aquilo lá, tá certo? Agora, quanto à vara do trabalho, já foi lançada a pedra fundamental ao lado do Fórum Novo, e parece que deve começar, ou esse ano, ou ano que vem, deve começar a construção. Tá certo? Pelo menos é um andamento. Tá certo? Agora, quanto à planta genérica, eu defendo o IPTU progressivo. Tá certo? Quem tem mais, paga mais. Quem tem uma casa só, que mora lá no Santana, não pode pagar o mesmo preço por metro quadrado que quem mora na City. Tá certo? Então, quem tem mais, deve pagar mais. Eu acho que tem de ser feito um estudo para levar isso em consideração. Afinal de contas, o valor não pode ser o mesmo. Não tem condições. Eu acho que precisa ser feito um reestudo em tudo isso. E é assim, quem tem mais, paga mais. Só isso. Muito obrigado. Justificativa, vereador André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar, além do doutor Otávio, toda a Câmara. Porque se Vossa Excelência estava aqui na legislatura passada e se lembra que, aproximadamente no mês de agosto, eu fiz um requerimento solicitando sobre o levantamento aerofotogramétrico, o impacto que ia dar exatamente para que não houvesse esses indícios. Mas a bancada de sustentação do prefeito, na época, ficou pedindo vistas. Em novembro foi aprovado o requerimento, e o requerimento veio com uma resposta que não respondeu nada. Então, se respondesse o requerimento, a Câmara teria. E se fosse em tempo hábil, em agosto do ano passado, daria para não ter os problemas de ter mandado o requerimento, os IPTUs, e depois rever o IPTU. Na época, foi tratado como um artigo de sigilo, porque estava na época da eleição. Mesmo o contrato do levantamento fotogramétrico não foi feito em 2008, foi feito em 2007. E no ano de 2008 inteiro se matou o assunto. E, inclusive, para essa casa. Inclusive, que a bancada de sustentação do senhor prefeito não autorizou de forma alguma vir os dados para essa casa.
E agora reclama-se que vai corrigir, que vai ver. Então, eu fico muito feliz de ver a mudança de postura dos vereadores, que realmente agora estão querendo ver, principalmente porque agora doeu no bolso da maioria da população. E isso era um assunto proibido de se tratar antes da campanha. Obrigado, senhor presidente. Justificativa, vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, senhores vereadores, queria parabenizar também o requerimento do doutor Otávio e dizer que sim, que realmente precisa ser revisto. Até porque, se realmente o senhor prefeito nos atender, eu acho que posso partir dessa casa, nobre vereador Guilherme, para poder estar revendo aí uma lei, partindo daqui, porque, segundo consta, a lei fala de área de cobertura, a área de construção, e não a área de cobertura. Então, eu entendo, a gente precisa estudar um pouco mais a respeito disso, que um puxadinho que foi feito lá para lavar roupa, ele não tem um alicerce, ele não foi edificado. Então, acho que a área de cobertura com a área de construção deve ter diferença. Então, que se realmente não for revisto, não é só o preço, doutor Francisco, também, mas a questão, sim, daquele puxadinho, que eu entendo não seja uma área de construção, uma cobertura. Construção, acho que é edificação, alicerce. Então, que realmente a gente possa estar sentando e estudando, porque do jeito que está difícil. É só, senhor presidente. Estão em discussão os requerimentos do vereador Dr. Leandro Anastácio, 304, 303, 305, 335. Estão em discussão, com a palavra o autor, Dr. Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, imprensa escrita e falada, eu gostaria de reiterar aqui os meus cumprimentos a todas as mulheres pelo dia de ontem, e quero fazer isso na pessoa da minha esposa, da Raquel, e da minha filha, Valentina. Fica aqui os meus cumprimentos. Senhores vereadores, eu gostaria de discutir esses requerimentos, na qual estou solicitando algumas informações que entendo que são necessárias, são importantes a esta casa. E dentre os requerimentos, eu estou solicitando ao senhor prefeito que estude a viabilidade de estar implantando lá na região dos lagos. Nós sabemos o quanto a região dos lagos tem sido utilizada, principalmente nessa estação, pelos munícipes, e muito mais agora com o playground que foi construído naquela área. E nós temos observado, senhor presidente, naquela área, que falta monitor, que falta enfermeiro, para dar uma sustentação, principalmente às crianças que utilizam aqueles brinquedos. Nós sabemos do risco que tem quando uma criança vai utilizar aqueles equipamentos sem que tenha o acompanhamento de um profissional, de uma pessoa voltada para a área da educação física, voltada para a área da saúde. Por isso, eu estou solicitando, através desse requerimento, que seja viabilizado 2 profissionais, pelo menos naquela região, no playground, para acompanhar o lazer das crianças que têm frequentado aquele local. Um outro requerimento é com relação também à região dos lagos. Há tempos atrás, existia, no segundo lago, um poço de saúde. E ali ficava o enfermeiro, servidor municipal, dando apoio aos pedestres que fazem suas caminhadas, fazem seus exercícios naquela região. E hoje não se tem mais. Aliás, já não se tem há tempos também. Então, é importante que a prefeitura estude esse requerimento, né, e viabilize um profissional da área para que possa estar atendendo a população, para que possa estar dando um suporte para aqueles que frequentam a região dos lagos, principalmente no período da tarde. Um outro requerimento que eu estou apresentando, senhor presidente, é com relação
ao restaurante popular. Na semana passada nós discutimos e foi aprovado aqui um pedido para prorrogar o convênio, aonde estaria vindo ainda um repasse que resta daquele convênio. Mas existe uma grande preocupação, porque da análise daquele requerimento nós podemos observar que já houve um repasse, doutor Otávio, importante, significativo para o município, de mais de R$700 mil. E nós não temos conhecimento da real situação que se encontra a implantação desse restaurante, que vai vir de acordo, de encontro com os interesses da população e vai beneficiar a todos. Mas é importante que essa casa tenha essas informações e que o prefeito possa encaminhar a todos nós a real situação da obra, o porquê, quais os motivos que ensejaram o atraso para a conclusão e se há previsão para a entrega desse benefício a toda a população. Por fim, senhor presidente, nós já temos, em algumas sessões, discutido, e algumas discussões até um pouco acima, calorosas, que é com relação à Santa Casa. A Santa Casa tem sido uma instituição que tem trazido bastante benefício para toda a população e é de importância para o município, não só para o município, mas para a região. O Dr. Munir, Dr. Cais são médicos e sabem o quanto é essencial o atendimento naquele hospital. Nós temos observado, e eu digo isso como mesário que sou daquele hospital, e o Dr. Munir como diretor também é prova e testemunha disso, que vários repasses não têm sido transferidos para o município, para a Santa Casa. E por que tem ocorrido isso? Porque a Santa Casa tem uma dificuldade em receber recursos do governo federal por força da CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. Santa Casa tem um débito muito grande, superior a 14 milhões, relativo à contribuição previdenciária. Então, os repasses que vêm do governo federal, ele tem que ser transmitido via município. Infelizmente, nós não sabemos por quais motivos, mas vários desses repasses não chegam ao hospital, Capetinha. E o senhor, Vossa Excelência, já demonstrou o interesse e a preocupação pela instituição. Os repasses não chegam. E nesse requerimento, eu estou solicitando aqui informações de 3 repasses que deveriam ter sido transmitidos para o hospital, que seria a contrapartida durante 3 meses que existiu um convênio com o governo, e esse com o governo do Estado, que foi das pró-Santa Casa, onde o município deveria repassar R$45 mil ao mês, e o governo do Estado, outros 120 mil. Infelizmente, durante os 3 meses que o contrato, que o convênio esteve em vigência, o Estado repassou corretamente, mas o município não. Então, por isso, senhores vereadores, eu estou solicitando ao prefeito para que informe quais os motivos que não foram efetivados esses repasses, porque a Santa Casa é uma instituição que precisa de ajuda do município, do governo do Estado, do governo federal, de todos nós, e já fica aqui o convite para que todos os vereadores participem das reuniões que são realizadas na Santa Casa, busquem apoio com os deputados dos partidos de cada um, porque é um hospital que todos nós dependemos, independente de situação financeira, eu sempre digo isso. A pessoa pode ter condições de buscar recursos fora da nossa cidade, em Ribeirão, Rio Preto, São Paulo, mas numa emergência tem que ficar aqui. O atendimento emergencial vai ter que ser realizado na Santa Casa. Então é importante que nós tenhamos um hospital que possa oferecer para a população um serviço com segurança. Mas para que isso ocorra, nós precisamos também de dar fôlego para a instituição. E isso ocorre através de repasses financeiros do município, do Estado e do governo federal. Por isso fica aqui esse requerimento, tenho certeza que terei o apoio de todos vocês, para que nós possamos realmente esclarecer os motivos que levaram o não repasse desses valores. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos do vereador Dr. Leandro. Requerimento 335, 303, 305 e 304. Não havendo oradores, estão em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos do Dr. Munir Jorge Daer. Requerimento 306 e 314/2009. Está em discussão, com a palavra o autor do requerimento, Dr. Munir. Boa noite, senhor presidente. Parabéns pela condução do transcorrer das sessões e toda essa mesa. Boa noite, doutor Caio. Estenda a todos os colegas e parabéns pela homenagem que você fez, o senhor fez, pelo Dia das Mulheres. Muito parabéns. Gostaria de dar uma boa noite ao pessoal da casa e pela paciência que tem tido conosco, os mais novos, né, com relação às solicitações de requerimentos. Pessoal da imprensa, ao público que aqui estão presentes. Vou falar primeiramente, vou inverter a pauta, vou falar sobre o requerimento 314. É para viabilizar que a prefeitura, o executivo, viabilize, mediante ao Estado, ao governo do Estado, a construção de um CAPS AD. O que vem ser a CAPS AD? É Centro de Atenção Psicossocial a Dependentes Químicos e do Álcool. Do que constitui o CAPS AD? Como é que ela é formada? É tipo um ambulatório. Tem médico, clínico, psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, que tem por objetivo, e outros profissionais que têm por objetivo de reingressar o dependente químico ou do álcool na sociedade. E, além disso, nesse centro terá também assembleias com os dependentes mais familiares, com o objetivo de readequar toda essa estrutura junto com o pessoal que faz parte desse CAPS. E, além disso tudo, dentro desse centro haverá leitos que vai orientar, que vai dar um aporte com relação à desintoxicação, né? O dependente, ele se sente muito seguro quando se tem um centro no qual ele pode contar. Além disso, por exemplo, a Santa Casa tem o departamento de psiquiatria, que dá toda a retaguarda naqueles casos de surto psicótico, aquelas crises de risco de suicídio, agressividade. Passou pelo hospital, saiu dessa crise aguda, que é uma média em torno, senhor Capetinho, de 5 dias de internação, aí esse paciente tem que ser reabilitado. Ele não tem para onde ir na nossa cidade. Além de termos o CAPS 3, que dá o aporte a distúrbio psicótico, não está preparado para aqueles casos de dependência química do álcool, Então, deu os 15 dias da desintoxicação, saiu da crise aguda, aí sim esses pacientes têm que ter um acompanhamento. Isso tem que ter um acompanhamento no transcorrer de todo um tratamento. E, além disso tudo, lá vai ter um setor que fica aberto para quem quiser procurar. Então, é um ambulatório que tem médicos, profissionais da assistência social, etc., que vai ficar aberto para a comunidade. E conto com o apoio de todos vocês, né? O outro requerimento, 306. Nossa cidade é uma cidade turística e, lamentavelmente, eu passo muito em frente do Hospital Pio XII, em frente do hospital tem a Praça Nossa Senhora de Guadalupe. É onde fica o aglomerado, o pessoal fica aglomerado naquela região, onde tem fica estacionados os ônibus, os carros,
E, incrivelmente, não existe nenhum banheiro ali. Não tem banheiro público, né? Nem para mulher, nem para homem. E essas pessoas, eles vão nas casas, professor Reginaldo, pedir para usar o banheiro, às vezes nos restaurantes ali do lado, para poder usar o banheiro para suas necessidades fisiológicas, né? E lá passa em torno, mais ou menos, de aproximadamente umas 1.000 pessoas ali por dia. E esse pessoal, eles chegam de manhã e fica, porque vem ônibus, e 60, 40 pessoas, às vezes 2, 3 ônibus, eles ficam o dia inteiro lá, esperando todos serem atendidos para depois poder tomar o caminho para a sua cidade. Por favor. Quero parabenizar o nosso excelentíssimo vereador por esse requerimento que eu já tinha nas minhas mãos para a semana que vem, e ele já tirou e já colocou hoje, então isso é melhor. Parabéns, eu estive lá, constatei tudo que a Vossa Senhoria está falando nesse momento, eu acho muito bom, e é uma realidade lá constante, que está havendo mesmo isso, e as pessoas pedem muito que se faça isso no local. Acertou em cheio fazer o seu requerimento. Parabéns. Obrigado. Não, pode falar. Pode, tem tempo. Carlinhos, por gentileza, vereador, eu solicito ao primeiro secretário que faça a mesa a listagem de presença dos vereadores, por favor. Solicito ao primeiro secretário que faça a solicitação de presença. Vereador André Luiz Ezek. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Presente. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva, presente. Videlson Leite Júnior. A palavra está na tribuna. Só justificando a ausência do vereador Leandro, doutor Leandro, ele tem uma viagem amanhã, 3 horas da manhã, que deve estar saindo de Barreiras, pediu autorização da presidência, e a presidência deu autorização para ele ausentar do plenário. Doutor Munir. Senhor presidente, o caro colega Munir, quero parabenizar por essa propositura. Confesso que eu já fiz esse requerimento muitas vezes na casa. E já foi até motivo de uma matéria no Radar, onde aquelas pessoas que fazem aquela sátira, eles estiveram presentes e também viram que fica uma imagem muito ruim para a nossa cidade, principalmente para o hospital, aquele local onde as pessoas vêm num momento difícil de dor, de doença, ter que, às vezes, ficar de uma forma até inadequada, num local onde poderia ser aproveitado um visual melhor. Nós já fizemos essa propositura, já questionamos o Hospital do Câncer para poder interceder junto ao prefeito. Infelizmente, até agora as coisas não fluíram. Então, eu quero parabenizar por essa iniciativa. Esperamos, você que ocupa uma posição muito importante na Santa Casa, no corpo clínico, como diretor, tenho certeza que só vem somar e a gente espera que, o mais tardar, a gente possa conseguir isso, que é muito importante para as pessoas, para a nossa população, principalmente para aqueles que vêm e visitam a nossa cidade nesse momento difícil dessa doença que mata, né, que é o câncer. É realmente uma situação constrangedora, né? Obrigado. Continua em discussão o requerimento do doutor Munir. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os requerimentos 306, 314, 2009 por unanimidade. Justificativa de voto do vereador Dr. Caio.
Presidente, eu quero justificar meu voto, quero parabenizar o vereador Munir, porque realmente a droga, que já foi o álcool, né? E a droga eles já foram até questão de agregação, se usavam drogas em um monte de lugares para se agregar. Hoje a droga realmente é um desagregador, não tem como falar que ela pode ser usada para agregar. E eu sempre defendi que nós temos que tomar cuidado com as drogas lícitas, no caso, o álcool, porque quem ingere álcool acha que tem controle da situação e, por ser uma droga lícita, ele acaba se viciando e ele, no mínimo, é um mau exemplo para quem usa a droga ilícita. Então, nós, como legislativo, como pais, como educadores, a gente se preocupa muito com isso e temos que encarar esse problema como realmente um problema de saúde pública, um problema que o executivo tem a obrigação de nos dar esse amparo, porque o número de drogados e o número de usuários de drogas e álcool na cidade vem aumentando muito, e assustadoramente. Eu, frente ao SAMU, eu já, assim, de 2 anos para cá, que nossas ocorrências eram ocorrências relacionadas a acidentes, hoje, mais de 50% de nossas ocorrências são relacionadas a usuários de drogas e acidentes pelo uso da droga. Então, é uma situação realmente que preocupa. Eu acho que a gente tem que ter um carinho todo especial e fazer essa cobrança do Executivo para que a gente tenha esse suporte, esse apoio desse paciente, um suporte especializado. E, desculpa a expressão, não aquele suporte meia-boca que às vezes a gente quer dar para esse tipo de problema. É só, velho. Então, em discussão... estão em discussão os requerimentos do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Requerimento 307, 317 e a indicação 73/2009. Com a palavra o vereador autor dos requerimentos e da indicação. Senhor presidente, primeiro eu queria justificar o voto, que eu pedi para justificar o voto ali, eu e o doutor Otávio, o notebook atrapalhou de novo, né? Então, vamos pôr no chão. Parabéns ao doutor Munir, eu acho que 2 assuntos de suma importância, né? O apoio às pessoas que estão dependentes, que na hora de entrar na droga, muitos deles tenham o apoio do traficante. Eu vi ontem uma entrevista do Casagrande, do que ele passou por drogas e álcool, o que ele passou, que ele teve morto, né? Bem dizer, morto e retornou, e o que ele falou, né? E sobre também os banheiros na praça da Fundação Pio XII. Essa dos banheiros da praça da Fundação Pio XII já tomou uma dimensão de calamidade pública. Nós temos que tomar uma atitude quanto a isso. Tem que sair isso. De uma forma... Eu sou vizinho ali, moro ali perto, moro em Nova América, o capitão mora próximo também, e sabe que ali é um absurdo. Isso precisa acontecer. Não e fica ruim para a nossa cidade, igual foi dito pelo Oripim, né? Sai de Barretos uma imagem muito ruim. Então nós temos que... Alguma coisa tem que ser feita. O Juninho é nosso líder, viu, Juninho? Dá uma reforçada nisso lá para a gente, tá? Bom, lá foi 1 minuto e meio. Vamos lá. Bom, o primeiro é o 317. Nós estamos pedindo entendimento entre a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Trânsito, e também a CIB. Eu estive conversando com o Zé Carlos Firmino e ele reclamou e mostrou algumas cenas, eu ia trazer, não deu tempo de trazer, algumas cenas que eles filmam o calçadão, de pessoas andando no centro de bicicleta, e muitas pessoas saem correndo para não ser atropelado. O calçadão feito para a pessoa está sendo utilizado por bicicletas. E tomou ali uma proporção muito grande, não é uma coisa normal. E um absurdo que é filmado durante a noite também, eles fazem corridas de bicicleta no calçadão durante a noite, quando tem poucas pessoas ali.